tudo que ele fez. E, aliás, o Palmeiras só estava na disputa do Tetra, não só, mas muito na disputa do Tetra, porque o Rafael Veiga lá contra o São Paulo, no primeiro jogo da final de 2022 no Morumbis, ele faz um gol. Depois estava 3-0 para o São Paulo, ele faz um gol de falta. E nos 4-0, até hoje, a maior goleada da história de um clássico entre grandes no futebol paulista desde 1902, além de gol, ele jogou pra caramba ele, Dudu e todo o time do Palmeiras. O Palmeiras só foi tri também porque no tricampeonato contra o Santos ele bate o pênalti e faz o gol nos 2-0 do Allianz Parque. Então ele é um cara que pode não estar num bom momento, não está. Pode estar pensando em sair, é normal que seja da vida profissional, não só do jogador. Mas daí discutir se ele é ou não um palmeirense, se ele tem ou não aplicação, se ele tem muito talento ou não, é um absurdo e está se cobrando de novo demais dele. Como seria cobrar demais o Zico pelo pênalti perdido em 86, o Baggio, como eu falei aqui também, no pênalti da Itália perdido em 94, enfim. Devemos proteger as pessoas. É que não são criticáveis, não é isso, acabei de falar do Abel. Mas de novo, estão extrapolando num cara que é fundamental. O Palmeiras só podia ter sido tetra, como não foi, muito graças a Rafael Veiga. O que você pensa a respeito, Piperno, o Rafael Veiga, essa coisa de céu e inferno de um jogo para o outro é complicado. Sim. Até para o trabalho profissional, aquela história. Se o cara estava pensando em sair, agora ele deve estar acelerando o pensamento, né? Eu, no lugar dele, estaria fazendo isso. Mas é claro, eu acho isso, inclusive, muito pobre, embora o ambiente de futebol seja contaminado por conta disso. Eu sou crítico do Rafael Veiga há pelo menos um ano e reconheço tudo que o Mauro falou. Ele é um dos caras fundamentais nesse ciclo vencedor do Palmeiras. Fez muitos gols decisivos, gols que me arrancaram aí, né? Infinitas alegrias, óbvio, a gente tem que reconhecer isso, tem que admitir isso, e ele jogou muito futebol até boa parte de 2023, eu diria até quase que o ano todo. Só que assim, ele já há muito tempo não funciona mais, talvez por esgotamento da fórmula tática do Palmeiras, e essa é uma outra questão, talvez porque o jogador, como tantos outros, ele consiga se adaptar mais a uma função do que a outra, mais a um lado do campo do que o outro. Isso acontece. Agora, cabe também a quem está acima dele observar isso e, às vezes, redefinir funções, o que me parece não ocorreu no Palmeiras. Então, talvez por conta disso, ele vem jogando mal muito frequentemente. E nem estou aqui querendo discutir a questão do pênalti. Eu acho que, da mesma forma que ontem a gente falava disso, né, dos 24 pênaltis que ele converteu de forma sucessiva, né, ele, de 2022 para cá também, ele falhou em vários momentos importantes. A gente pode citar o pênalti contra o São Paulo, lá contra o Boca, ontem. Então, foram pênaltis em momentos importantes. Agora, eu não acho que seja isso que diminui o valor do jogador para esse Palmeiras de hoje. Eu acho que um Palmeiras vencedor em 2025, hoje, não passa mais por ter o Rafael Veiga como seu principal homem de criação. Ele pode ser um jogador útil, um jogador complementar, e eu acho que não tem nada demais, por exemplo, se ele for relegado ao papel de um coadjuvante, mas de um papel de um coadjuvante em um elenco que tem jogadores importantes. Eu acho que, em relação a isso, nada diminui a importância histórica que ele tem para o Palmeiras. Agora, não vejo nele hoje um jogador imprescindível ao time do Palmeiras. E eu acho que é isso que o técnico do Palmeiras tem que observar com um pouco mais de atenção. E uma outra coisa, Abel, que você também não citou nessa sua coletiva relâmpago, é o seguinte: quem gasta R$500 milhão para montar um time não pode ir para uma final com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. Ou um ou outro. Aliás, eu acho o argentino muito pior, porque ele não consegue, assim... eu acho que a relação erros-acertos do Aníbal Moreno em relação a passes daqui até a porta, que dá mais ou menos aí, uns 4 metros, talvez... eu acho que é uma das piores da história do Palmeiras, porque é impressionante como ele tem dificuldade nesse fundamento. Então é um jogador útil para ter no elenco, um cara de contenção, forte, raçudo, né? Mas assim, eu acho que não dá para ser titular do Palmeiras em uma final de campeonato. Agora, se o técnico do Palmeiras quis acreditar nisso,
paciência. Por isso também que eu acho injusto só ficar criticando, por exemplo, o erro do Veiga, a ação do Everton no primeiro jogo. Então, Palmeiras perdeu o campeonato. Aliás, o Corinthians venceu o campeonato em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras também cometeu muitos erros individuais e coletivos, como vem se repetindo há bastante tempo. E não é à toa que esse Palmeiras, nos 4 últimos jogos contra o Corinthians, só fez um gol. Nos 3 últimos clássicos do Campeonato Paulista, só fez um gol e num pênalti que não aconteceu. Então, eu acho que isso é mais do que um sintoma de que alguma coisa na área de criação não está funcionando.